Oi, eu sou o Marcos e hoje eu quero falar sobre Jesus, mais especificamente se Jesus era realmente Deus. Mas antes de falar se Jesus era Deus, eu preciso primeiramente mostrar que Deus existe, logicamente falando. E para isso, eu vou usar 5 vias de São Tomás de Aquino. Mas obviamente eu não vou explicar detalhadamente, porque senão esse vídeo teria 5 horas de duração, então vou resumir bastante cada uma delas, por não ser o foco do vídeo, mas provavelmente eu desenvolverei em algum vídeo futuro. Começando pela via do movimento, em que baseia-se na ideia de que tudo o que se move é movido por algo. E como logicamente não pode haver uma regressão infinita de movimento, então deve haver o primeiro motor imóvel, que é Deus. A segunda via seria baseada na ideia de que tudo tem uma causa e não pode haver uma regressão infinita de causas. Então deve haver uma primeira causa incausada, que logicamente falando é Deus. A via da contingência é a terceira, e nela existem coisas que podem existir ou não existir, e caso não existam, chamaremos de contingentes. Se tudo fosse contingente, nada existiria, então deve haver um ser necessário que causa a existência dos seres contingentes. E esse ser é Deus. A quarta diz que há diferentes graus de perfeição nas coisas. Deve haver um ser perfeito que é a medida de todas as outras perfeições. E esse é Deus. E a quinta se baseia que há ordem e propósito no mundo. E essa ordem não pode ser resultado do acaso. Então deve haver uma inteligência ordenadora que seria, obviamente, Deus. E isso é uma forma bem porca de explicar cada uma, mas acho que deu para compreender o conceito de cada uma. E com todas elas, chegamos à conclusão que a realidade em que vivemos precisa ser sustentada por algo. E esse algo que sustenta seria Deus. Mas qual Deus seria esse? Porque dentre todas as religiões, logo de cara a gente já pode logicamente eliminar a opção de que todas as religiões são certas e levam ao mesmo Deus, já que todas se contradizem em diferentes pontos. Também podemos descartar o politeísmo, afinal, se houvesse vários deuses competindo entre si, seria difícil explicar a ordem harmoniosa que observamos no universo. E também a ordem unificada e constante do universo, que contraria a quinta via, que exige uma inteligência ordenadora única que mantenha tudo em harmonia. Além do mais, se houvesse vários deuses, qual deles seria o absoluto? Se um limita o outro, então nenhum deles é infinito. E se não são infinitos, então não são Deus. Só pode haver um ser supremo, e isso é pura lógica. Tendo isso em mente, precisamos agora identificar qual é esse único Deus. E aqui é muito mais simples, pois durante toda a história várias pessoas se disseram ser Deus, mas apenas um deles é a explicação para o surgimento de uma civilização inteira, que é Israel, já que os próprios historiadores não sabem explicar, sem usar base bíblica, a existência da civilização de Israel, o que já prova que ao menos o Deus de Deus é real. Mas esse mesmo povo judeu previu o nascimento de um homem que seria o verbo em carne, não só seu nascimento, como a sua vida, detalhadamente. Esse homem é Jesus Cristo. Ele viveu entre nós, sofreu e morreu exatamente como estava profetizado, e mesmo sendo rejeitado por seu próprio povo, ainda assim clamou pela alma de cada um deles. Mas, para um homem sem fé, isso não é o suficiente, afinal pode ter sido somente uma coincidência. Então vai um pouquinho além das profecias. Afinal, a história de Cristo é cercada por uma série de fatores extremamente específicos. E quando eu digo extremamente, sou extremamente mesmo. Meu amigo, os evangelhos são conhecidos pelo mundo inteiro. E isso só foi possível porque eles foram escritos em grego. E só foram escritos em grego porque 400 anos antes, Alexandre o Grande havia conquistado a região e espalhado a cultura helênica. Se não fosse por isso, o evangelho teria morrido e sido esquecido numa área aleatória da Palestina. E não para por aí, pois Jesus nasceu justamente no período de Pax Romana. Ou seja, agora os apóstolos poderiam espalhar o evangelho pelas estradas de Roma, que inclusive era o único império que fazia estradas que se estendiam por 100 km de distância, permitindo facilmente que os apóstolos se movimentassem e espalhassem o evangelho por todo o Império Romano e ainda não morressem no meio do caminho por como estar em uma guerra civil. Uma série de coincidências para que Cristo, um simples carpinteiro pobre, fosse açoitado e morresse numa cruz após realizar uma série de milagres que foram testemunhados por centenas de pessoas. E um ateu que está vendo esse vídeo pode até dizer que foi tudo armado, que Cristo não existe, ou só que os milagres e a ressurreição não existiram, que foram tudo uma invenção dos apóstolos. Uma tolice sem tamanho. Afinal, Tácito, um historiador romano, mencionou este homem em sua obra Anai, referindo-se a ele como Christus e mencionando sua execução por Pilatos durante o reinado de Tibério. Além de Flávio Josefo, um historiador judeu,
que menciona Jesus em sua obra Antiguidades Judaicas, se referindo a Jesus como um homem sábio que realizava obras maravilhosas e atraía seguidores tanto judeus quanto gregos. Logo, a existência de Cristo é inegável, mas dizer que a história de milagres e ressurreição de Jesus serem falsos é tão irracional quanto, já que, como já dito anteriormente, Josefo se referiu ao nosso Senhor Jesus Cristo como um homem sábio que realizava obras maravilhosas, se referindo claramente aos seus milagres. E o que confirma a ressurreição de Cristo são as diversas situações que precedem e sucedem tal acontecimento, começando pela morte de Jesus, já que eu acho que dizer que Deus morreu numa cruz, nu, cuspido, humilhado e pelado, não é uma ideia muito bem agradável para colocar numa história inventada, já que depois da ressurreição de Cristo ainda foi visto por mulheres que naquela época não tinham o mínimo de credibilidade como testemunho. Se a história fosse inventada, os apóstolos não seriam idiotas o suficiente para colocar o testemunho de uma mulher, mas teriam colocado de um homem. Afinal, o testemunho de um homem valia muito, infinitas vezes mais que de uma mulher. E após todos os seus seguidores verem ele vivo, centenas de pessoas o viram, inclusive os apóstolos Pedro e João, que não estavam nem sequer presentes na crucificação, os cristãos começaram a ser caçados para morrerem das piores formas possíveis. Esses homens e mulheres morreram alegando até o último momento que viram Deus encarnado e viram este mesmo Deus ressuscitar dos mortos e ascender aos céus. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Bartolomeu foi colocado num saco e jogado no mar. Tiago foi apedrejado. E em todos esses casos, eles gritavam e avisavam que Jesus Cristo era Deus e havia ressuscitado do mundo dos mortos. E cada sacrifício fez com que, contra todas as probabilidades, o cristianismo se tornasse a maior religião de todo o mundo, séculos depois. Eu não tenho dúvidas que após a morte de Jesus, aqueles homens viram alguma coisa. O próprio Deus, Criador de todo o universo, Cristo Jesus, ressuscitado em toda a sua glória. Mas não foi a única vez que Jesus voltou, porque ainda falta uma última vez e esse tempo está chegando. Arrependa-se.